Todo mundo viu esse movimento e pensou: será? Será que essa frente ampla desencarna, Brasil? Será que agora vai? Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Depois de dias muito intensos, a semana passada terminou com uma carta interessante, eu diria. 6 possíveis candidatos à presidência nas eleições do ano que vem assinaram uma carta em defesa da democracia e da Constituição no dia 1º de abril, aniversário do golpe de 1964. Golpe, tá? Valeu. Enfim, a carta certamente já vinha sendo negociada, mas o timing foi bastante importante, porque aconteceu exatamente naquela semana em que só se falava de instabilidade nas Forças Armadas e das vontades golpistas do atual presidente Jair Bolsonaro, mas não vai ter golpe, a gente explicou aqui no canal, Bolsonaro tá fraco, não o fortaleçam com narrativas no Twitter. Voltando para a carta, os signatários foram os ex-ministros Ciro Gomes, do PDT, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos do PSDB, e o candidato do Partido Novo em 2018, João Amoedo. Teve também o apresentador Luciano Huck, que ainda não se lançou na política oficialmente, mas fica sempre nesse vai ou não vai, né? Não sabe se fica, sabe se vai, desiste. Todo mundo viu esse movimento e pensou: será? Será que essa frente ampla desencarna, Brasil? Será que agora vai? Então, não é segredo para ninguém que há muito tempo essa galerinha da pesada aí tenta articular uma candidatura para enfrentar o Bolsonaro no ano que vem. Com o Lula de volta no páreo, o trabalho ficou ainda mais difícil, porque o apelo dessa candidatura para a esquerda, dessa candidatura alternativa ao Lula e ao Bolsonaro, diminui muito consideravelmente. Essa carta mostra que essa galera do, vou colocar uma aspas aqui em centro, não desistiu. Pode ser um primeiro passo para a construção de uma candidatura única em 2022. Pode ser que desse mato não saia coelho nenhum. Afinal, é muita gente acostumada a ser protagonista. E aí, alguém vai ter que abrir mão dos holofotes. Dos 6, quem seria o cabeça dessa chapa? Quem seria o vice? E se eles finalmente decidirem, os outros vão apoiar? A tarefa dessa terceira candidatura é bastante difícil. Eu não vejo com tanta facilidade o Ciro Gomes e o João Amoedo concordando em uma plataforma de política econômica, por exemplo. Mas eles estão aí, se colocando na posição de tentar dialogar, então já é alguma coisa. Essa articulação piora a vida do Bolsonaro, que já não está tão fácil. Segundo uma pesquisa do Poder 360 feita no começo da semana passada, o governo é rejeitado por 59% dos brasileiros, a taxa mais alta registrada desde o início da pandemia. O presidente é considerado ruim ou péssimo por 53% da população. Eu, particularmente, ainda acho pouco, mas enfim, né? O ex-presidente Lula, embora faça parte do campo democrático, não foi convidado para assinar essa carta, esse documento, o que deixou muita gente bastante irritada. O próprio presidente Lula, em entrevista recente ao jornalista Reinaldo Azevedo, ressaltou que essas pessoas que assinaram a carta tiveram uma excelente chance de lutar pela democracia em 2018. Sim, foi um shade. O que ele quis dizer é que eles poderiam ter votado na candidatura de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, no caso, a candidatura do Fernando Haddad, e não fizeram. Eu acho que a gente tem sim que observar se essa aliança vai se desenvolver. Seria uma enorme novidade na política brasileira ter uma terceira candidatura competitiva. Não é fácil. Como no Brasil a gente tem segundo turno, é natural que a eleição acabe caminhando para uma polarização entre dois campos. Mas seria um primeiro turno interessante se a gente tivesse, de fato, competição desde o começo. Eu imagino que a briga seria para ver quem iria para um segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro. Afinal, enfim, a gente tem que avaliar a realidade tal como ela se apresenta. O Bolsonaro tem bastante força ainda para a eleição de 2022. Se bem que o Bolsonaro está fazendo tanto esforço para ser um presidente horrível, que ele pode até conseguir a façanha de, como presidente em exercício, não ir para o segundo turno. Mas é mais difícil, até porque, por enquanto, ele tem uma base forte de apoiadores que gira em torno ali dos 25% do eleitorado, o que já é gente pra caramba. E aí eu queria propor uma reflexão para vocês. Eu vejo muita gente nas redes falando: mas essa candidatura não é de centro, até coloquei aspas no começo, é de direita, ou então sem o Lula não tem frente ampla.
Se eles não estão com a gente, eles estão contra nós. E eu fico pensando o seguinte, galera, de uma perspectiva estratégica, vamos pensar estrategicamente, não faz sentido nenhum você pegar todo mundo que não concorda com você em tudo, 100%, e jogar para o lado oposto. Se essa pessoa não defende absolutamente tudo que eu defendo, ela cai para o outro lado do muro. Se essa pessoa não se posiciona exatamente como eu quero que ela se posicione, ela necessariamente não está junto comigo no meu campo, ela está em outro espectro político. Estrategicamente isso faz sentido? O ex-presidente Lula, que é com certeza um dos políticos mais hábeis que a gente tem aqui no Brasil, fala o inverso disso, com todas as letras, na entrevista que ele deu ao Reinaldo Azevedo. Presta atenção, ele diz ali perto da 1 hora, ele fala o seguinte, olha, eu concorri à presidência várias vezes, contando só com a esquerda, mas eu vi que para ganhar, eu não podia ganhar só com aqueles 30% que já votavam em mim. Eu tinha que catar os 20% no centro e até na direita. Pois é, galera. É o que eu já falei aqui com vocês. Se todo mundo que votou no Bolsonaro votar nele de novo e todo mundo que votou na oposição votar na oposição de novo, o Bolsonaro vence. De novo. Para vencer o Bolsonaro, a gente precisa convencer o pessoal que votou nele ou o pessoal que desistiu de votar. A gente vai ter que sentar para conversar com essas pessoas. Não faz sentido a gente pegar essa pessoa que está disposta a sair da situação e jogar para o colo do adversário. A gente precisa dela. E, enfim, falei que ia falar da famosa história do meia-culpa. Vamos lá. Vou dizer uma coisa triste aqui para vocês. Se a gente for esperar todo mundo que tinha que fazer meia-culpa nesse país para seguir em frente, a gente não vai sair do lugar. Eu, como eleitora, adoraria ver uma porção de meia-culpa. Eu adoraria ver os líderes desse país assumindo os seus BOs e trazendo para si a responsabilidade, dizendo em alto e bom som, de forma transparente, eu errei, peço desculpa, aprendi e agora está aqui o meu plano para fazer diferente. Mas assim, eu tô esperando sentada e eu espero que vocês também. Porque eu estou esperando meia-culpa dos eleitores do Bolsonaro, mais ou menos ao mesmo tempo do meia-culpa dos apoiadores do impeachment, que deve vir mais ou menos na mesma hora do meia-culpa da galera do Mensalão e da Lava Jato. Entenderam o que eu quis dizer, né? Tem uma lista enorme de pedidos de desculpas que eu estou esperando aqui como eleitora, mas como analista política eu preciso dizer para vocês que esse meia-culpa não vem. É natural que as pessoas cobrem os meia-culpas e é natural para o jogo político que quem tem que fazer não faça. Ninguém quer ser o primeiro a admitir que errou, dá muito medo de perder o controle da narrativa, dá medo de desagradar quem ficou ali do seu lado enquanto você fazia besteira. Enfim, muita coisa para considerar. Mas vamos lá, como é que essa disputa de 2022 está se desenhando? A gente vai ter o Jair Bolsonaro monopolizando o campo do absurdo, a gente vai ter quase com certeza o Lula, ou enfim, se por algum motivo ele não quiser participar, o que eu acho difícil, a gente vai ter um candidato do PT apoiado pelo Lula. Esses dois candidatos têm suas bases muito fortes e votos já garantidos. E lembrando, acho muito importante falar para vocês que eu não estou fazendo aqui uma comparação de equivalência, tá? O Bolsonaro é uma pessoa autoritária que desrespeita as instituições democráticas a todo instante e faz uma gestão desastrosa, para ser gentil ainda, da maior crise sanitária da nossa geração. O Lula, você pode gostar ou não gostar do Lula, mas fez um governo democrático e atuou dentro da democracia. Eu preciso deixar isso claro, porque tem uma galera, que é pouca gente, que prefere não votar em nenhum dos dois. Na metade de março, o Instituto Ideia fez uma pesquisa para a revista Exame e chegou em 38% de nem. 38% do eleitorado que é um candidato que não seja nem o Bolsonaro e nem o Lula. E aí que é completamente legítimo que uma candidatura se apresente para esse espaço. Liderança se apresentando e fazendo concessões é o que a gente precisa. Aliás, a gente vê concessões sendo feitas por muita gente. O próprio Lula vem caminhando para o centro, falou o que falou para o Reinaldo Azevedo, já citei aqui para vocês. Essa é uma estratégia, aliás, muito parecida com a que o levou à vitória em 2002, quando ele moderou o discurso tradicional de outras eleições e fez a famosa Carta ao Povo Brasileiro, prometendo um governo fiscalmente responsável. E ele fez esse movimento, e agora repete em alguma medida esse movimento, porque ele sabe que os votos que qualquer candidatura de oposição precisa estão lá no centro. São os famosos 20% que ele diz que ele vai pegar no centro e até na centro-direita. E eu insisto nisso aqui para vocês, porque se a gente olhar para as redes sociais, a gente vê um outro mundo, um mundo de purismo ideológico e de política performática. Aquela que lacra e lacra para o grupinho de pessoas que já gostam de você, que já concordam com você. Mas, enfim, isso não muda nada para o povo brasileiro, nem muda nada no nosso cenário eleitoral. Nas redes,
Parece que se você não é um unicórnio de coerência e pureza ideológica, você é um vendido que não devia nem estar ali, que devia ficar quieto. Mas na vida real é o João Dória conversando com o Ciro Gomes, é o Lula ali conversando com o Reinaldo Azevedo dizendo que vai buscar voto no centro e na centro-direita. Enquanto a militância rejeita tudo que não é 100% alinhado, as lideranças políticas estão tentando se aglutinar e encontrar convergências. Purismo não elege ninguém. E se você está na briga política e você não se elege democraticamente, você não consegue ajudar as pessoas de verdade, você não consegue implementar o seu projeto político. Mas, sei lá, tem uma galera que tudo bem, né? Porque você fica aí pagando de moralmente superior para os seus seguidores no Twitter. Serve para o Twitter. Mas para quase nada além disso. As únicas pessoas que podem se permitir não fazer nenhuma concessão são os autoritários. Se a sua alternativa for democrática, você precisa abrir mão de algumas coisas e precisa conversar de igual para igual com gente que pensa diferente. O passado é super importante, os mea-culpa seriam muitíssimo bem-vindos, mas a gente tem um problema no presente, um problema enorme. Esse problema se chama Jair Bolsonaro e ele pode se beneficiar das brigas atuais que a gente está travando com relação ao passado. Ele vai usar essa desunião, ele vai usar o rancor e as feridas políticas do nosso passado recente para que ninguém consiga formar uma candidatura forte o suficiente para derrotá-lo em 2022. O que aconteceu no passado foi grave, tem muita coisa para a gente discutir, é verdade. A gente pode voltar a discutir isso no futuro. O que a gente está discutindo não é uma contraposição de planos para o Brasil. A gente não está discutindo mais X ou mais Y. A gestão do Bolsonaro na pandemia é o inimaginável. A gente saiu da discussão da pauta econômica, enfim, embora ela ainda importe, mas a gente entrou num campo do absurdo intolerável. O presidente da República trabalhou contra a vacinação do povo. Será que a gente consegue se unir, pelo menos reconhecendo a legitimidade das disputas por um lugar no pleito de 2022, o lugar no segundo turno? Enfim, tem bastante gente tentando. Só para trazer mais um dado, no Rio de Janeiro, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, está conversando com o deputado Rodrigo Maia e com o prefeito Eduardo Paes, pelo menos essas são as notícias, ambos, Rodrigo Maia e Eduardo Paes, do DEM, e os dois que já foram adversários diretos do Marcelo Freixo. E eles estão conversando para construir uma aproximação para a eleição a governador no ano que vem. Em âmbito nacional, a gente também tem visto aí diversas conversas acontecendo. E nós aqui, os eleitores, vamos fazer o quê? É isso, a decisão é se a gente vai ajudar ou se a gente vai atrapalhar esse diálogo. Basicamente, o que eu quero dizer é estratégia. É gostoso a gente afirmar a nossa superioridade moral numa discussão, a gente falar que a gente é a verdadeira esquerda, ou a verdadeira direita, ou a verdadeira ou verdadeiro democrata. Massageia o nosso ego, mas praticamente colabora pouco. E nesse momento a gente tem um problema gigante para enfrentar. Então acho que é hora da gente deixar essa vaidade de lado e pensar em construir para 2022. Quero saber o que vocês acham sobre isso, deixem aqui nos comentários, aproveitem para se inscrever no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos, além, claro, de deixar o seu like. Beijo!